Bora lá falar sobre o estilo Carille de vencer uma partida. 2-1 pro Santos, rapaz. Olha, foi um jogo tenso pro Peixe, hein? Foi um jogo muito tenso pro Santos. Dá pra gente apontar aqui os pontos positivos e pontos a serem melhorados. O importante é que o Santos venceu. O Santos reassumiu a liderança geral com 22 pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos, né? Vai tirar esse jogo a menos no meio de semana, mas o Santos está lá brigando para chegar na fase quartas de final e decidir com o mando. Mas eu não posso deixar de abrir esse pós-jogo aqui de Santos 2, São Bernardo 1, sem aplaudir a torcida do Santos. Alô, você que disse que o Santos não tem torcida. Alô, você que disse que o Santos não precisa de um estádio. Mais de 50 mil pessoas no Morumbis. Renda superior a 2 milhões de reais. O maior público do Campeonato Paulista de 2024. Aplausos ao torcedor do Santos, que continua fazendo a parte dele. O Santos é gigante, é enorme. Com todo respeito, não tem que jogar Vila Canindé. Não, tem que pegar e alugar o Morumbi mesmo, o Morumbis agora, né? Alugar e jogar lá. E quando tiver o Pacaembu, tem que meter jogo no Pacaembu. O Santos precisa da torcida dele nessa reconstrução. Aplausos ao torcedor do Peixe. Muitos aplausos. Nós vamos estar sempre junto com o Santos. O torcedor do Santos vai estar sempre junto com o time. Independente da situação que nos deixaram, independente se é um momento de reconstrução, é na vitória, é no empate, é na derrota. Ainda bem que hoje foi na vitória, gente, porque vou falar tudo para vocês o que eu vi desse jogo, e eu quero muito o comentário de vocês aqui também, tá? Como eu disse no início, tem pontos positivos e tem pontos a serem observados com atenção pelo técnico Fábio Carille. Eu sou Fabiano Fará, você está no Issoda Santos Debater. Não esqueça de se inscrever aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Chegando a 20 mil inscritos aqui, vamos sortear uma camisa do Peixe. Fará, e o Issoda Santos Oficial? A gente está repaginando o Issoda Santos Oficial. Se inscreva lá também depois desse conteúdo se você não é inscrito. Ative as notificações, porque na terça-feira a gente já abre com uma live com uma surpresa. Tudo diferente, tá? Por isso que a gente está concentrando as forças nessa semana aqui para depois passar para lá, tá bom? Não esqueça, se inscreva aqui, se inscreva lá. Bora lá, meus amigos, falar sobre o jogo. Pontos positivos. O Santos tem uma defesa muito sólida, uma defesa muito bem postada, um sistema defensivo inteligente. Eu coloco como sistema defensivo inteligente, cara. Porque você tem o Gil, que é o cara que corre pouco, mas tem presença, conhece os atalhos, e tem o Joaquim, que é o cara mais de combate, né? Você tem o Aderlan, que é um cara que sabe fazer a marcação por dentro e também sabe fazer por fora. E o Felipe Jonathan não foi tão bem na partida contra o São Bernardo. Ele voltou bem, iniciou bem a temporada, mas o titular vai ser o Rainer, da lateral esquerda. Você pode acreditar nisso, né? Não fez um bom jogo hoje o Felipe Jonathan neste domingo. Não fez, tá? E aí você com o Schmidt e Pituca ali no meio, você tem um sistema sólido. O problema é que hoje o Giuliano, ele foi preservado. A alegação do Santos é que ele só volta, né? Está sendo preservado para retornar nas quartas de final do Campeonato Paulista, que o Santos está classificado, já é o primeiro do Grupo A, isso, né? Mas o Santos se ressente de um jogador criativo. O Otero não é um jogador de construção, né? E ele entrou como um 10. Não funcionou legal. Você teve na frente Pedrinho e Guilherme, né? Ambos espetados, né? Fazendo o corredor. E teve o Morelos ali como centroavante, que é outro cara que precisa funcionar melhor como centroavante. Fez o gol, mas antes dele marcar o gol, ele perdeu um gol feito, que é um gol característica do Santos, né? Uma bola esticada pelo Joaquim, o Guilherme já dominou tirando do zagueiro, dentro da área, da grande área, invadiu, paralela à linha de fundo, e deu um passe para o Morelos. O Morelos errou a passada, ele trocou as pernas, parecia o Curupira, e aí botou um tufo de grama pro gol e a bola passou.
Não, não pode acontecer isso. Aí depois saiu mais uma jogada construída pelo lado direito, tá? Esse é o ponto, esses são os pontos positivos do Santos. Quando você está com dificuldade pelo meio, você tem as beiradas. O Aderlan deu para o Pedrinho deu uma olhada para o meio, o Morelos fez o deslocamento saindo da marcação, o Pedrinho deu na cabeça dele, ele só para o gol, ponto. Era para o Santos estar com 2 já, mas meteu o primeiro. Ponto positivíssimo. O segundo gol do Santos, outro ponto positivo, também pela beirada. Dificuldades pelo meio, você vai pela beirada. O Patati, que entrou muito bem na partida, muito bem. O moleque entrou muito bem, com vontade, sem medo de errar. Eu gosto desse estilo de jogador. Ele recebeu uma bola, já ajeitando para dentro. Quando ele viu o Furt, que também, para mim, tem que ser titular do Santos como 9. Tá? O Morelos fez o gol, mas o Furt, para mim, é titular. O Furt fez o sinal, o Patati ajeitou o corpo e deu. O Furt e o Guilherme subiram com o zagueiro, a bola pegou nas costas do zagueiro e gol do William Bigode, que sacramentou a vitória do Santos. Os gols do Santos saíram pelas beiradas, porque o Santos não tinha construção pelo meio. Os gols do Santos saíram pelas beiradas, ponto positivo. Vamos lá agora. O ponto que precisa ser melhorado. Melhorada essa parte do serviço. Na minha visão, a tua eu estou lendo aqui no comentário. Sem um cara para construir as jogadas, você sobrecarrega um pouquinho o Schmidt e o Pituca, tá? Que tem que se dividir entre a marcação e a armação. E aí, os caras se preocupam mais no quê? Eles têm características um pouquinho mais retraídas. O Schmidt tem boa bola longa, o Pituca até avança um pouquinho, mas não conseguia. Porque o Otero preenchia aquela parte do campo, só que o Otero não ajudava na marcação. O Otero queria a bola no pé. E isso abriu um buraco, gerou um buraco no meio de campo que o São Bernardo explorou muito bem. Se você observar o gol de empate do São Bernardo, que não houve falha do João Paulo, foi uma fatalidade, que o Ronilson tirou a bola pegou no travessão, o João Paulo estava caindo, cara, né? Pegou nas costas dele e entrou. Já vimos milhares de gols assim no futebol mundial. Isso não é falha, isso é fatalidade. O ataque, o São Bernardo contou com a sorte também. Mas se você vê como a jogada começou, o São Bernardo trocou muitos passes com facilidade e você observa o time do Santos muito espaçado, com um buraco no meio de campo. Foi ali que o São Bernardo dominou boa parte do segundo tempo. Foi ali que o São Bernardo deu problema para o Santos no primeiro tempo. O Santos tinha um buraco entre os volantes e a meia, porque não tinha uma recomposição. Você tinha recomposição pelas beiradas, aí de vez em quando o Guilherme e o Pedrinho entravam um pouquinho para tentar fechar, mas não dava. Os caras tocaram com tanta facilidade que chegaram no gol. Essa é a parte que tem que melhorar. Essa é a parte do que o time tem que jogar um pouco mais junto. A ausência do Giuliano prejudica a criação e também a recomposição do sistema defensivo. Porque o Giuliano, queira ou não queira, ele volta e ele ocupa aquele espaço que não deixa a bola transitar por ali. Só precisava do Otero ocupar aquele espaço ali. Que o São Bernardo teria dificuldades para tocar a bola, ia ter que tocar a bola no campo defensivo. Mas não, o Santos entregou um espaço, né, valioso para o São Bernardo atuar, jogar, apertar o Santos em pleno Morumbi. Essa é a parte crítica que eu vejo do jogo. Não pode entregar espaço no meio de campo para o teu adversário. Pegamos o São Bernardo, que é um time matreiro, traiçoeiro, que quando vê espaço joga, mas tem por característica mais se defender melhor, mas perdeu algumas peças e conseguiu jogar. Quando o São Bernardo percebeu que tinha espaço ali, tinha esse buraco no meio de campo do Santos, os caras deitaram e rolaram em cima da gente. Se pega numas quartas de final, numa semifinal, por exemplo, um Palmeiras, um São Paulo, que ocupa mais aquele setor, se você gera espaço para o teu adversário, ele vai te amassar. Aconteceu isso contra o Novo Horizontino. O Santos gerou espaço naquele setor para o Novo Horizontino amassar o Santos no primeiro tempo. Se você for colocar na balança o equilíbrio do jogo, cara, tá igual. É que o Santos conseguiu 2 finalizações certeiras. Porque se você pegar nas estatísticas do jogo, o São Bernardo finalizou muito mais que o Santos. O Santos pode ter tido mais posse de bola, mas o São Bernardo chutou mais a gol.
Isso não pode, porque houve uma geração de espaço no meio de campo. É isso que tem que corrigir. O Carille tentou até corrigir, aí teve que tirar o Felipe Jonathan, joga o Diego Pituca lá para a esquerda, entra o Thomas Rincon, aí você tenta dar uma ajeitada, preencher mais um pouquinho do espaço, só que os caras continuaram vendo um caminho para jogar. Essa é a parte crítica, tá? A parte crítica construtiva, que a gente entende. Pô, com o elenco que o Santos tem, quem poderia ocupar aquele espaço ali? Não, você tinha que entrar com um terceiro volante ali para fechar o espaço. Só como é que você vai fazer se você está tomando empate? Você está empatando. Então é uma desvantagem para um time da casa, como o Santos. Se você está empatando, você tem que fazer o quê? Você tem que jogar mais um atleta como o Rincon, que cai ali, que vai preencher espaço, você abre o Pituca, né? E tenta a sorte. Com o Guilherme, com o Furti, com o Bigode, que o Otero saiu apresentado do Bigode, e com o Wesley Patati. E aí o Santos conseguiu gerar pelas laterais. O time do Santos é um time que cruza muito pouco, tá? Cruza muito pouco na área. É um time de centralizar mais o jogo, de chegar mais tocando. Hoje teve que abrir o jogo para poder vencer. Saímos do Morumbis vitoriosos por causa de 2 cruzamentos. Gols que saíram de origem de 2 cruzamentos. E tomamos um gol porque geramos espaço, estávamos com um distanciamento social por boa parte do jogo. Isso não pode acontecer. É uma crítica construtiva. Acho que quem esteve no Morumbis, quem assistiu o jogo, sabe muito bem do que eu estou falando. Isso não pode acontecer mais. Não pode. O Santos tem que começar a se preparar também taticamente, aproveitar a semana cheia, para começar a corrigir esses problemas, pensando já nas quartas de final. Porque é assim, quartas de final e semifinal, um jogo só, cara. Um vacilo desse, como demos contra o Novo Horizontino, e demos contra o São Bernardo, mas saímos vitoriosos contra o São Bernardo, tivéssemos vacilado contra o Novo Horizontino, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo tivéssemos empatado ou vencido, virado o jogo, ok. Mas, contra o São Bernardo, a gente saiu vitorioso graças a um tipo de jogada que o Carille não explora muito, que é o cruzamento na área. Porque teve que ir pro desespero para esse, porque no meio de campo não acontecia nada. No meio de campo, o São Bernardo foi o que liderou o jogo. Liderou as estatísticas, né? No geral, vencemos estilo Carille. O que eu sempre digo e reafirmo. Nos últimos 3 anos, fazíamos conta, nessa altura do campeonato, restando 2 rodadas para o fim da fase eliminatória, fazíamos conta, será que tem que ganhar aqui para não cair ali e tal, não sei o que lá. Hoje, estamos fazendo conta para terminarmos na liderança geral e continuarmos, se chegarmos a uma final de Paulistão, tendo o mando de jogo. E é bom que a diretoria do Santos, que foi muito bem na conquista de carga de ingressos, pense com seriedade em, de repente, levar quartas de final, semifinal se chegar e final se chegar, para São Paulo. O Santos não pode deixar de jogar em São Paulo. Não pode. Por exemplo, tudo se desenha para o São Paulo terminar em segundo no grupo dele. Ou seja, nas quartas de final, o São Paulo jogará como? Fora. Palmeiras não, jogará em casa. Corinthians não sabe nem se chega. Depende do jogo. Então, olha só a possibilidade. Se o Santos tem o mando de jogo, e vai ter o mando de jogo, contra o segundo colocado do grupo dele, Portuguesa, Ituano, Santo André, que os 3 lutam para não cair, leva para São Paulo. Numa semifinal, por exemplo, se um dos grandes ficar no caminho, ou a decisão for, se o mando for do Santos, leva para São Paulo. Acredito que o Santos tem que mandar jogos em São Paulo na fase eliminatória do Campeonato Paulista. Força nos bastidores o Santos tem para isso, tá? Fica aqui o recado, eu acho que você também concorda comigo, não concorda? Comenta aqui embaixo. Essa foi a minha análise do jogo. Eu volto ainda hoje com mais do Santos, tá bom? Grande abraço e não esqueça de se inscrever aqui, se inscrever no História Santos Oficial. Tamo junto.